Olá, me chamo Guilherme Fernandes e sou advogado especialista em direito empresarial. No dia de hoje abordarei aspectos relevantes relacionados à franquia empresarial, ou o chamado franchise. Esse vídeo, em verdade, visa ser útil para aquele empresário que pretende empreender no mercado de franquias, porém que tem algumas dúvidas a respeito dos aspectos práticos e jurídicos desse universo que irá enfrentar e desbravar. Segundo a Lei 8.955 de 94, que regula o sistema de franquia no Brasil, a franquia consiste na cessão pelo franqueador ao franqueado de sua marca. E essa cessão de marca geralmente está associada ao fornecimento de produtos ou serviços. Além de produtos e serviços, normalmente a cessão da marca vem acompanhada pelo fornecimento pelo franqueador do know-how ou sistemas operacionais, sistemas de treinamento, produtos específicos que são característicos do franqueador detentor da marca para que o franqueado possa assim explorar. Essa relação estabelecida entre o detentor da marca, franqueador, que fornece a marca, know-how, tecnologia, sistemas operacionais e treinamento, não caracteriza, junto ao franqueado, que é o empresário que pretende adquirir e explorar essa marca, vínculo empregatício. Isso é o que disciplina a Lei 8.995 de 94, ou seja, a Lei de Franquias. À luz desse conceito trazido pela Lei de Franquias, verificamos que as possibilidades e as peculiaridades que envolvem uma relação entre franqueador e franqueado são muito amplas e complexas, razão pela qual o franqueado precisa se atentar a diversas situações que podem vir a trazer riscos e demandas jurídicas. À luz desse contexto, trazido pelo conceito da Lei 8.955 de 94, verifica-se que a relação estabelecida entre franqueador e franqueado trata-se de uma relação complexa, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista comercial. Logo, o franqueado, que é o pretenso explorador da marca, por meio de um contrato, deve se atentar a aspectos extremamente relevantes para não se lançar num universo jurídico temerário ou num território jurídico comercial que pode levar um sonho a uma frustração. Como eu disse anteriormente, a Lei de Franquias, que é a Lei 8.955 de 94, estabelece as regras do jogo, ou seja, estabelece desde o conceito do que é franquia até os critérios pelos quais franqueado e franqueador deverão obedecer para que a franquia possa se efetivar perfeitamente. O artigo 3º, ele estabelece que o detentor da marca, ou seja, o franqueador, deve disponibilizar ao franqueado a chamada Circular de Oferta e Franquia, a COF. A COF pode-se dizer que se trata do coração do negócio da franquia, tanto para o franqueador, mas especialmente para o franqueado. A COF trará especificidades relativas à área de atuação do franqueado, aos sistemas e custos de treinamento, ao fornecimento de produtos junto a fornecedor e a relação junto a fornecedores. Além disso, a COF deverá delimitar o chamado royalties, que é a remuneração periódica que o franqueado, ou seja, o pretenso explorador da marca, irá repassar ao franqueador mensalmente ou conforme determinações contidas na circular de oferta e contrato de franquia. O franqueado, enfim, deve ficar extremamente atento a todo o rol estabelecido, ao amplo rol estabelecido no artigo 3º da Lei de Franquias. Porém, algumas situações merecem uma melhor análise antes que o franqueado lance-se nesse negócio. O primeiro aspecto seria territorialidade, ou seja, o franqueado deve se atentar se a circular de oferta e franquia delimita
precisamente qual será a área de abrangência que o franqueado irá atuar e se ele não, e em qual raio de quilometragem ou em qual raio de territorialidade esse franqueado não terá outro concorrente, também explorador da mesma marca. Esse limite de territorialidade que deve estar estabelecido na COF, ou seja, na circular de oferta e franquia, deve conter-se qual é o limite efetivo que o franqueado deverá respeitar. Se esse limite diz respeito a um bairro específico de uma cidade, a uma cidade específica, ou se há simplesmente uma quilometragem em que um determinado concorrente explorador da mesma marca não se estabeleça no mesmo local que aquele franqueado. E por que isso é relevante? Porque se você adquire a exploração de uma marca por meio de contrato de franquia, você possivelmente deseja não ter nenhum concorrente em determinado raio de quilometragem. Isso pode efetivamente trazer prejuízo, né? Então é importante que a COF estabeleça bem qual é o limite em que cada franqueado vai atuar. Porque às vezes a franqueadora, no anseio de vender mais uma exploração de marca, mais um contrato de cessão por meio de um outro contrato de franquia, pode simplesmente desrespeitar alguns limites de territorialidade. Ao desrespeitar limites de territorialidade, consequentemente, o contrato que foi firmado de franquia deverá ser acionado. Porém, se a COF é um tanto quanto omissa, ou seja, se a circular de oferta e franquia é um tanto quanto omissa no que tange aos limites territoriais, logo o franqueador pode simplesmente estabelecer vários contratos de franquia em uma determinada região, uma vez que a COF eventualmente não seja clara. Outro ponto absolutamente relevante que o franqueado deve analisar antes de adquirir uma exploração de marca por meio de um contrato de franquia seriam os royalties, ou seja, como se dará, quais serão as regras para a remuneração. Se essas regras terão por objeto a análise do faturamento bruto do franqueado, se terão por base valores fixos pré-determinados, cumulados com percentuais relativos ao faturamento bruto. Além dos royalties, há também a figura da taxa de publicidade, que é muito comum em contratos de franquia e é figura recorrente em circular de oferta de franquia, de qualquer franquia. É importante que o franqueado fique extremamente atento no que diz respeito a essa taxa de publicidade e o que ela englobará na prática. Se diz respeito a mídias sociais, a taxa de publicidade vai ser empreendida em mídias sociais. Se essa taxa de publicidade será investida em outdoors ou em mecanismos de mídia impressa relacionados a cardápios, no caso de uma empresa que seja do ramo alimentício, de um fast food ou algo relacionado a esse ramo, ou folders, flyers, panfletos de um modo geral. É importante que o franqueado busque investigar se outros franqueados dessa mesma marca têm um retorno positivo relacionado a essa taxa de publicidade. Os contratos de franquia prevêem a figura da taxa de publicidade, razão pela qual é extremamente importante que o franqueado faça o provisionamento, ou a projeção, e a administração dessa taxa de publicidade no seu orçamento e no seu faturamento mensal. Há situações em que a taxa de publicidade, muito embora seja cobrada do franqueado, não seja empreendida ou efetivada na prática pelo detentor da marca ou pelo franqueador. É bem comum a situação de que a taxa de publicidade acaba sendo incorporada pelo franqueador como se fosse parte do royalty, como se fosse parte da remuneração que essa empresa tem. Mas, quando o franqueado vai verificar na prática ou vai investigar, ele vê ou ele se depara com a ausência de investimento
em publicidade. Ou seja, a ausência de investimento em publicidade por parte do franqueador, do agente franqueador, caracteriza-se acaba, em última análise, fazendo com que a marca enfraqueça em vez de fortalecer, o que acaba perdendo um pouco o sentido do franqueado, que é explorar uma marca forte. Não é raro verificar situações na prática em que há divergências estabelecidas entre franqueador e franqueado no que tange a taxa de publicidade e a sua efetividade, ou seja, se o franqueador presta contas para o franqueado aonde está investindo o dinheiro da taxa de publicidade. Esse é um aspecto extremamente relevante que o franqueado deve buscar saber antes de adquirir uma marca para explorar por meio do contrato de franquia. Ele deve buscar investigar essa situação perante outros franqueados, isto é, o franqueado deve buscar informações junto a outros franqueados ou a outras pessoas que possam fornecer essa informação, se a franqueadora sempre presta contas a respeito de todos os valores que ela recebe, desde taxa de publicidade a outras taxas eventualmente existentes nessa relação. É importante que o franqueado busque se inteirar a respeito também dos investimentos que deverá fazer, e se isso está bem especificado na circular de oferta e franquia. Não é raro encontrar situações em que a circular de oferta e franquia é um tanto quanto omissa, todavia, o franqueador exige instalações que ultrapassam e muito o potencial, e a possibilidade financeira do franqueado. Ou seja, não é raro que o franqueado acabe se onerando financeiramente, fazendo esforços financeiros absurdos para poder se adequar ao franqueador. Todavia, essa exigência, que na prática está se operando, nem sempre estava totalmente prevista na circular de oferta e franquia. Ou seja, algumas omissões ou algumas características obscuras a respeito desse tipo de situação relacionadas a investimento podem sim trazer consequências práticas e divergências a serem depois verificadas entre franqueado e franqueador. Então, é um tema que efetivamente o franqueado deve se atentar. Outro aspecto relevante que o franqueado deve se atentar antes de adquirir um contrato de cessão para exploração de uma marca por meio de franquia é o treinamento. Como se dará o treinamento de funcionários, qual que é a política dessa empresa em relação aos seus funcionários, qual é o custo desse treinamento, quem que eventualmente fará esse curso, quem que arcará com as despesas desse curso, qual é o profissional que vai liderar esse curso, se o profissional que liderou o curso para essa unidade franqueada foi o profissional que liderou das outras unidades, Então, o franqueado deve buscar esse tipo de informação para que ele possa se cercar de segurança jurídica. Essa investigação perante outros franqueados é extremamente importante em todos os aspectos dessa negociação, desse negócio de franquia. Por quê? O outro franqueado pode passar informações absolutamente relevantes que podem determinar se o franqueado vai ou não se lançar nesse projeto. Outro sim, é importante que o franqueado busque informações a respeito da saúde financeira do franqueador. Não é raro situações em que, na crise financeira em que o país se encontra, em que o franqueador também esteja em um momento de incertezas econômico-financeiras que também, de certa forma, afetam os seus franqueados. Por vezes, o franqueador acaba deixando de investir em marketing e em publicidade para poder fazer frente a obrigações judiciais, trabalhistas, perante fornecedores, e muitas vezes o franqueador está na iminência de uma falência ou recuperação judicial. No momento da celebração do contrato de franquia com novos franqueados, essas informações são omitidas. Isso não vai constar no contrato na circular de oferta de franquia. Assim, o franqueado deve buscar informações a respeito dos balanços financeiros, da saúde financeira dessa empresa. Evidentemente que ele não vai ter acesso a absolutamente tudo,
mas não é muito difícil saber se a franqueada, se o agente franqueador está figurando em diversas demandas jurídicas, ou se está devendo questões de ordem tributária, ou se está devendo para quem quer que seja. Dessa forma, é importante que o franqueado busque informações a respeito da saúde financeira do agente franqueador, para que não incorra em riscos elevados e para que não se depare com frustrações futuras, e para que não se depare também com demandas jurídicas envolvendo essa contratação. Para finalizar, é importante que, ao adquirir um contrato de cessão de franquias, ou seja, ao firmar um contrato de franquia e tornar-se um franqueado, é importante submeter o contrato, a circular de oferta e franquia e a situação de modo geral à análise de um profissional especializado. No que tange ao aspecto comercial, seria interessante buscar auxílio de consultores financeiros, consultores empresariais, consultores comerciais, para verificar se efetivamente o projeto é viável do ponto de vista econômico. Ademais, é importante que o franqueado, antes de firmar qualquer contrato, possa submeter tanto o pré-contrato, o contrato de franquia e a circular de oferta à análise de um profissional da área jurídica de sua confiança, para evitar transtornos futuros. Esses transtornos podem estar relacionados à hipótese de rescisão, a omissões em relação ao contrato que versam sobre a rescisão. Ou seja, caso a empresa, naquela situação hipotética, venha a falir ou entrar numa situação de recuperação judicial, o contrato de franquia terá que ser acionado para que seja verificado as hipóteses de rescisão, se existe no contrato hipótese de rescisão para casos de falência, ou seja, se a empresa continuará podendo exercer e usufruir da marca em hipótese de falência, se será liquidado e quais serão as formas e as regras para liquidação, como se darão as liquidações das pendências, como se a empresa continuará operando ou não, como se dará nesses casos as questões dos royalties, das taxas de publicidade, dos equipamentos, dos investimentos que são feitos, como esse contrato se resolverá em hipótese de falência do agente franqueador, o que fulminaria, o propósito aí da franquia. Então, essas hipóteses de rescisão devem ser analisadas por um profissional da área jurídica de confiança, e como dito anteriormente, o negócio de franquia pode ser o negócio da sua vida. Porém, caso essa contratação não seja submetida à análise, não seja analisada à exaustão pelo franqueado e por profissionais que eventualmente venham a auxiliar, o que seria um sonho pode se tornar uma frustração. Com essas breves considerações, gostaria de finalizar esse vídeo que visou, ainda que sucintamente, auxiliar pelo menos um pouco ao agente franqueado para que ele possa se atentar a determinados aspectos práticos, jurídicos, que são relevantes e que nem sempre são analisados quando da contratação e quando da euforia da celebração de um contrato de franquia. Então, no próximo vídeo, gostaria de conversar um pouco mais sobre aspectos jurídicos mais voltados para a figura do agente franqueador e para o contrato de franquia propriamente dito. Então, imensamente gostaria de agradecer a sua atenção e dizer um até breve.